2004, a Record decidiu apostar em algo diferente em sua programação, algo ousado. Dessa vez, com uma novela que misturava máfia japonesa com cirurgias plásticas. Essas duas coisas em uma história que, de acordo com os produtores, prometia marcar uma nova era na teledramaturgia brasileira. E de tanto que falavam, dava sim aquela ideia de que seria algo inovador. Em março, estreia Metamorfoses. Tudo vai mudar depois dessa novela. Mas digamos que a novela Metamorfoses se transformou em um dos maiores fracassos da história da emissora. Direção confusa, efeitos especiais que não funcionaram muito bem e um enredo meio complicado e cheio de furos. O que era para ser algo revolucionário, na verdade se tornou um grande fracasso. Nós vamos analisar desde o começo todos os aspectos que fizeram Metamorfose se tornar a novela que a Record quer esquecer. E bora pro vídeo. Pra gente entender por que Metamorfoses flopou tanto na TV, que todo mundo acha que foi um surto, um efeito Mandela, mas não, isso existiu, nós temos que voltar lá por início dos anos 2000, mais precisamente para 2004. Nessa época, nos anos 2000, eu lembro que as novelas da Globo eram muito comentadas e sempre tinham ótimos índices de audiência. É claro que também tinham novelas de outras emissoras, como a do SBT, mas era sempre as novelas da Globo que se destacavam. E digamos que a Record tava meio que o reverso disso, né? Eles até investiram em algumas novelas na década de 2000, como Marcas da Paixão, Vidas Cruzadas, Roda da Vida, mas nenhuma dessas produções teve lucro ou uma audiência satisfatória. E a Record queria ser uma segunda opção, né? Não queria nem se tornar a primeira opção, porque era a Globo, e seria muito difícil isso, pelo menos ser uma segunda opção. Cargo esse que naqueles tempos era do SBT, que também exibia novelas. Então, eles tiveram um plano. Eles queriam mostrar que a Record não era uma cópia da Globo, e sim uma emissora que queria inovar. Metamorfoses é uma novela brasileira que foi produzida pela Casa Blanca. Para quem não sabe, a Casa Blanca já produziu várias novelas e séries para Record. Vocês se lembram da Turma do Gueto? É só um exemplo aqui, né? E Metamorfoses foi exibida de março de 2004 a agosto do mesmo ano, em 122 capítulos. Não pode resistir. A novela foi escrita por Arlete Ciareta na primeira fase e Letícia Dornelles na segunda, mas também contava com vários colaboradores. Já a direção geral, na primeira fase, era da Tezuka Yamasaki e na segunda fase, de Pedro Ciareta. E a Record pensou em fazer uma novela que meio que fugisse do convencional, mas todo esse conceito inovador no final só gerou mais confusão e menos audiência. Eu vou falar só um pouquinho da trama para vocês de uma maneira resumida e vai ter spoiler, mas eu acho que não importa muito porque essa novela é uma grande lost media. Eu já falei, inclusive, a respeito disso em um outro vídeo e provavelmente eu não acho que a Record voltaria atrás para exibir esse conteúdo ou para colocar em alguma plataforma. Então, a trama começa durante a Revolução Russa de 1917, quando uma joia acaba desaparecendo. Agora pulamos para 2004, quando entra a Yakuza, máfia japonesa, que busca muito pela joia. E eles descobrem que a Circe Cipriates, interpretada pela Lígia Cortez, é uma ótima cirurgiã plástica. Então vai vendo, eles obrigam a Circe, que é da Metamorfoses, que é uma clínica de cirurgias plásticas, a realizar um transplante facial no chefão da Yakuza. Lembrando que a Circe é casada com Takashi Mifune, que é da Yakuza, interpretado por Kisei Kumamoto. Sim, e quando eles descobrem que o marido dela roubou a joia, eles tentam sequestrá-la para recuperar. Tanto é que quando acontece o acidente, quando a Lia morre, interpretada pela Vanessa Lois,
foi causado por eles. E para protegê-la, a irmã pede ao Lucas, que é um cirurgião interpretado pelo Luciano Zafir, para realizar um transplante em Circe, para que ela não seja mais perseguida pela Yakuza. Então, praticamente, a Circe recebe a identidade da Lia. E a princípio, a Circe nem percebe isso, porque ela teve uma amnésia e o Lucas começou a chamá-la de Lia. A Yakuza vai até o Brasil, porque eles acreditam que a Circe está lá e que ela que roubou a joia, e também pedem a ajuda de Valentina, interpretada por Francisca Queiroz, Aoki, interpretado pelo Ken Kaneko, e a Nikki, para localizar a Circe. Porém, no meio disso tudo descobrem que a joia na verdade está com Valentina. Aí tem confusão pra lá e pra cá, porque essa novela é bem confusa mesmo, e a Valentina tira a vida do chefe do Yakuza. No final dessa primeira fase, a Circe então descobre a sua verdadeira identidade, ela é inocentada do roubo e acaba se afastando do Lucas. Agora nós vamos para a segunda fase da novela, que assim, mudou muita coisa. Então muita gente que estava acompanhando antes parou de acompanhar, porque ficou tudo muito diferente. Toda a outra parte envolvendo o Japão e Yakuza simplesmente some da novela, da noite pro dia. Ah, mas a Valentina matou o chefe do Yakuza. Não importa, sumiu. Na vida real não seria assim, né? Você mata o chefe do Yakuza e vive normalmente? Então, na clínica, o Lucas conhece a Suelen, interpretada pela Jaqueline Petkovic. Vocês lembram dela do Bom Dia e Companhia? Ou no Fantasia? Ela saiu do SBT pra ir pra essa novela. Coitada. Mas a Suelen tem uma irmã que se chama Kelly, interpretada pela Ellen Roche. Mas a Kelly é aquela famosa irmã invejosa, que não aceita o relacionamento dela com Lucas e faz de tudo para separar o casal. Nós temos Stella, interpretada pela Paola Oliveira. Sim, esse foi o primeiro papel dela em uma novela brasileira. Falaremos mais disso depois. E do Ângelo, que vivem um casamento difícil e acabam se aproximando do Lucas e da Suelen pra também atrapalhar o casal, né? A novela parece que ficou muito nessa mesmice até chegar nos momentos finais, onde o Lucas fala que ele não se sente tão atraído pela Suelen como se sentia por Circe. Stella e o Ângelo conseguem pegar a joia e vendem pra Thalita, interpretada pela Thalita Cardoso, e acabam fugindo. No final, a Thalita entrega a joia pro Lucas e ele devolve a mesma para a Organização Internacional de Polícia Criminal. Circe volta pro Brasil, recebe 10 milhões de dólares como recompensa da máfia japonesa. Ela investe parte do capital na clínica e se casa com Lucas e acabou. E o tempo que demora para decidir se aquilo que está ouvindo é convincente para poder. Quando a Record resolveu investir em Metamorfoses, ela já estava há 3 anos sem exibir nenhuma novela brasileira. Foi aí que ela entrou em contato com a Casa Blanca, já tinham trabalhado juntos antes, como eu comentei. A Record gastou 30 milhões de reais para preparar cenário, para escolher elenco, publicidade e também porque ela queria pelo menos a vice-liderança na audiência. Eles também construíram uma mansão de 5.000 metros quadrados em São Paulo. Então imagina o preço disso. E nesse local aconteciam filmagens que não envolviam a clínica ou a temática japonesa, que foi filmada no Japão. A Record, pensando que lucraria o dobro ou o triplo do que ela já estava gastando, pensou o seguinte: nós vamos escalar um ator japonês do Japão para a nossa novela. É aí que entra o Kisei Kumamoto. O Kisei não falava português e todas as suas falas eram legendadas na novela. O Kisei tem uma longa carreira no Japão, ele é bem conhecido por lá, então eu imagino que o cachê não foi qualquer coisa não, né, dona Record? Eu não encontrei muitas fontes, mas em alguns blogs é citado que teve um concurso chamado Garota Metamorfoses, onde vários modelos disputavam por uma cirurgia plástica que seria bancada pela produção da novela, além de que essa pessoa também faria parte do elenco. É citado que a vencedora foi tão
Tânia Oliveira. Ela fez o papel de uma secretária na clínica, mas na verdade a Tânia ficou mais conhecida por ser uma paniquete, na época do Pânico na TV. Não só isso, a Record investiu para que a novela contasse com atores já consagrados. Mário Prata foi contratado para ser o roteirista e a princípio eles queriam que a novela tivesse 144 episódios. Tudo parecia ir bem, mas já no início começaram os probleminhas, porque o Mário desistiu de escrever a novela porque ele falou que a produtora, que era a Arlete Ciareta, que também é dona da Casa Blanca, começou a fazer várias modificações no texto e também não queria que a novela se chamasse Joia Rara. Não, eu acho que se o nome fosse Joia Rara, só ia deixar as coisas piores, né? Começou a pesar o clima e a própria Arlete, que se tornou a roteirista da novela. Porém, ela não queria que o seu público soubesse disso. Ela não queria que ninguém da mídia ficasse comentando a respeito. Logo, ela usava um pseudônimo, que era Charlotte Karolski, o que fez muitas pessoas também comentarem a respeito, né? Tipo, ai, quem é essa tal de Charlotte Karolski? Algo que chamou muito a atenção, e eu me lembro disso, que essa novela foi a primeira novela brasileira a ser filmada em alta definição, com aquela imagem de HD TV, uma imagem com um acabamento assim, parecia ser uma série, e eles falavam muito disso, né, que seria a primeira novela, assim, e eles gastavam por capítulo 120 mil reais, e isso para as gravações e também para a edição, para deixar toda aquela coisa, né, uau! Parece que estou assistindo um filme no cinema. Metamorfoses. Tudo vai mudar depois dessa novela. Essa novela realmente contava com cenas reais de cirurgias plásticas? E a resposta é sim. Thalita Cardoso participaria da novela e eles decidiram que, para ela participar, ela faria uma cirurgia no nariz e também colocaria silicone e que tudo isso seria filmado e inserido na novela. Eles falavam muito que seria uma cirurgia ao vivo, para dar aquele clima de reality show para a novela. Teve mais uma outra vez que aconteceu a mesma coisa, mas com Cristiane Rebelo, que foi a Miss Brasil Beleza Internacional de 1992, que foi filmada durante a sua lipoaspiração. Isso na época até saiu nos jornais, então eu tenho uma matéria aqui da Folha de São Paulo, do dia 23 de janeiro de 2004, onde eles falam: a atriz fará cirurgia plástica real em novela. E eu acho engraçado que eles deixam, né, a teledramaturgia vai invadir os terrenos dos reality shows num lance de marketing espetacular e inédito. A novela Metamorfoses, que a Casa Blanca produz para a Record, mostrará 2 cirurgias plásticas reais em uma atriz. Quase tudo será mostrado pelas câmeras. Thalita, ela também participa da novela com o mesmo nome, só muda o sobrenome. E na novela, ela também é uma garota que fez muitos comerciais e que sonha em ser atriz. Eles também lembram que Thalita participou da Turma do Gueto. E que na época ela teria sido escolhida por causa de seu defeito no nariz. Coitada, gente. Olha como era a mídia antigamente, né? Ainda fala, ó, defeito no nariz. E uma das cirurgias que seria mostrada na novela era pra corrigir o nariz, né? Aqui, segundo o texto, tudo mais. Também temos uma matéria do dia 6 de março de 2004 do Estado de São Paulo que diz mais uma cirurgia. E aí é falado de Cristiana Rebelo, que fez lipoescultura. Gente, e olha isso, ó. Cenas da vida da moça estão programadas, incluindo a participação do marido da paciente, que afirmou que Cristiane estava com baixa estima por causa de 10 quilos extras. Assim, eu não sou a maior entendedora desse tipo de assunto, mas não era mais fácil fazer uma dieta do que fazer uma cirurgia?
Lembro de uma coisa na novela. Foi mostrado um menino que iria fazer uma cirurgia real, como todas as mostradas, para corrigir as orelhas de abano. Foram apresentados ele e sua mãe, e depois da cirurgia, o menino acordou na maca e começou a chorar e gritar: "Eu vou morrer, mãe, eu vou morrer." Eu era criança e achei uma das coisas mais grotescas que já vi na TV e nunca esqueci. Esse relato aqui, alguém por acaso já viu algo assim? Já se depararam com essa cena antes? E é lógico que não posso colocar essas cenas aqui nesse vídeo, senão vai cair. Ainda mais os da Thalita, que assim mostravam sem censura nenhuma. Mas digamos que deu ruim para Record, para Casa Blanca, porque o Conselho Regional de Medicina de São Paulo notificou a Casa Blanca antes de estrear, falando que a novela feria o Código de Ética da Medicina. Isso porque os médicos apareciam realizando cirurgias na novela e eles poderiam perder o registro. Mas eu também encontrei mais uma matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte: o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo entrou com a ação na Justiça caso a Record realize uma promoção para selecionar 6 telespectadores que ganharão cirurgias plásticas em troca de exibição de depoimentos na novela Metamorfoses. A ideia visa alavancar a audiência da novela, que não decolou. Vamos tentar impedir judicialmente que isso ocorra. Eles planejavam exibir chamadas convocando pessoas com problemas estéticos a enviar cartas para o determinado endereço para participar da novela. Eu não encontrei nenhum desse material na internet, caso você encontre é só comentar aqui. Segundo o advogado, os pacientes seriam convidados a dar depoimentos para a veiculação da novela e os cirurgiões não aparecerão na trama. De fato, pelas informações que eu encontrei, não aparecem. A Record, pensando que a novela, seria o auge do auge, o grande sucesso, ocupou 1.000 dos 6.300 outdoors de São Paulo com uma campanha de marketing da novela. E eles falavam que era a maior campanha realizada no país. Nossa, ultrapassaram os políticos, né? E dizem por aí que para isso foi gasto R$1 milhão. Alguém de São Paulo se lembra disso? Porque eu nunca nem vi. Digamos que assim, foi R$1 milhão gasto pra nada. Ai, que dó. Porque no anúncio falava que a novela seria exibida de segunda a sábado. Só que a novela começou a ser exibida de domingo a sexta. E depois de um tempo, a novela nem era mais exibida aos domingos, porque eu acho que tinha o Domingo Espetacular, né? E ela começou a ser exibida de segunda a sexta. Ou seja, no outdoor tava tudo errado as informações. E pra entrar no clima, a Record até contou com um programa investigativo, né? Um episódio de Repórter Record, que falava a respeito da Yakuza, das organizações criminosas da Ásia, tudo isso um dia antes da estreia da novela para criar aquele clima, para as pessoas ficarem mais antenadas. E a Record tinha como meta 20 pontos de audiência na estreia. Eles exibiram o primeiro capítulo em um domingo, algo bem inusitado, né? Mas foi assim mesmo. O primeiro capítulo registrou 11 pontos de audiência com um pico de 17 pontos. E eles acharam que, ok, né? Não foi 20, foi 17, mas ok. Enquanto isso, o Fantástico estava lá com seus 33 pontos de audiência e o programa do Silvio Santos, com 16 pontos. Podemos dizer assim que não ganhou muito pro SBT não, né? O pessoal preferiu assistir o Silvio Santos, as pegadinhas. Peraí, é uma brincadeira, porra, lá, é uma brincadeira. Já o segundo episódio registrou 6 pontos de audiência. Naquele momento, o Jornal Nacional, porque alguns dizem que eles queriam competir com o Jornal Nacional, aí é complicado, né? O Jornal Nacional tava com 41 pontos de audiência e o SBT, que tava exibindo Canavial de Paixões, estava com 11 pontos. Não conseguiram o que eles mais queriam, que é ultrapassar o SBT. Chegamos no mês de abril e a coisa começou a ficar insustentável, porque eles registravam números muito baixos de audiência, assim, tão baixos que eles perdiam pro TV Fama na Rede TV. Eu fico com dó porque investiram, pensaram e tudo mais, mas olha só, 0,7 pontos de audiência.
Quando chegou a segunda fase também não mudou muita coisa, ficavam nos 3 pontinhos, 5 pontinhos, um grande fiasco de audiência e por conta desse grande fiasco, muitos atores, atrizes se arrependeram de fazer a novela ou fingem que não existiu. A própria Record também meio que finge que isso daí nunca aconteceu, né? Foi um grande efeito Mandela da nossa emissora. Agora eu vou pegar vocês. Quem assiste Dona Xepa aí? Quem assiste Dona Xepa aí? Agora que eu vou pegar no breu. Quem assiste? Tanto é que para fazer esse vídeo foi muito difícil encontrar imagens em boa qualidade. Eu praticamente não encontrei imagens em boa qualidade dessa novela. E pensa, uma novela que foi gravada em alta definição. Cadê as imagens em alta definição? Recentemente deu todo aquele bafafá da Paola Oliveira, que ela falou que a primeira novela que ela fez na vida foi Belíssima, na Globo, em 2005. Porém, começaram a relembrar que essa não foi a primeira novela da Paola, não. A primeira novela dela foi Metamorfoses. É claro que eu falei com você. Ou tem alguma outra loura oxigenada por aqui? Caipira vulgar. E você é uma bagaceira! Vem aqui. Kelly, Stella, pare com isso. Acabou que ela também se explicou na internet, mas vários programas de fofoca também se aproveitaram da situação. Porque as pessoas, elas criticavam mais ao invés de falar, pô, legal você fez, elas... Foi uma novela, foi a primeira novela que eu fiz, foi uma novela que acabou meio do nada, meio sem jeito. E acabou que minha primeira experiência mesmo, do início ao fim, com as pessoas identificando que eu tinha feito aquela novela, foi em 2005, um Belíssimo. Jaqueline, a nossa eterna Jaqueline do Bom Dia e Companhia, também não gostou muito, assim, dessa experiência como atriz. Ela explica isso em um podcast e, assim, ela tava no Bom Dia e Companhia, ela tava muito bem no Bom Dia e Companhia. E aí ela saiu do Bom Dia e ela começou a fazer parte do elenco dessa novela, mas as coisas não foram como ela imaginou que fosse, e ao que eu pude ver, ao que eu pude analisar, não foi uma das experiências assim que ela mais tenha gostado na televisão. Uma experiência muito legal, foi legal. Como foi a participação como atriz, assim? Odiei. Sério? É, porque é muito tempo, né? Muito Assim, esperando, é né? muito tempo. Eu não sou uma pessoa que consigo ficar parada não esperando. Além de que, segundo a Jaqueline, já aconteceram alguns casos onde queriam que ela fizesse uma determinada cena, de um determinado jeito, mas ela não queria, e por causa disso, ela meio que não aparecia na trama. Sei. Quando me contrataram, sabiam das minhas regras. Ah, você chegou a falar, ó, não faço isso, eu não faço isso? Cheguei, sempre. Tipo, nudez, não faço... Sempre, É? sempre. O que você lembra que você colocou de restrição? Não, de nudez, de Cena de lingerie, cenas fortes, Sei. né? Eram na má fé mesmo. É, O diretor veio bem forte. Se você não fizer, você vai ficar na geladeira. Eu falei, então vou ficar na geladeira. Eu acho que também um outro problema foi que, assim, investiram em efeito especial e isso e aquilo e vai ficar com cara de filme. Mas o brasileiro médio tinha o que na sua casa? Uma TV de tubo. Eu acho que em 2004. Só quem era muito rico que tinha uma TV de plasma. Eu lembro das TVs de plasma, vocês lembram? Então, não adiantou muito a Record fazer aquela coisa em alta definição se a pessoa tinha que colocar bombril na antena pra funcionar. Era o que eu fazia em casa. Foi meio que em vão. Talvez, se tivessem esperado um pouquinho mais, tipo 2009, 2010, aí já começou uma transição pro HDTV, e aí mais pessoas começaram a aderir a outros tipos de televisores, TV de tubo foi ficando de lado. A novela começou a ser alvo de críticas bem antes de sua estreia. Várias delas pararam em jornais. Por exemplo, em um editorial do Estado de São Paulo, comentaram que a novela não tinha autor, porque ninguém sabia que era um pseudônimo. Também falavam que a novela era conturbada e que tinha muita rotatividade na autoria. Muitos também falavam que tinha uma boa qualidade, mas que a atuação não era das melhores. E talvez isso dependa de pessoa para pessoa. Muita gente também criticou bastante o fato da novela a princípio ser uma coisa e depois se tornar outra, gerando uma grande confusão e sem explicar para o público. Logo, muitas pessoas tinham dificuldade em acompanhar a novela. O roteiro não seguia uma linha narrativa, então
flopou tanto que a novela, que teria 144 episódios, parou em 122. E digamos que geral foi pego de surpresa. É dito que os autores e o elenco de Metamorfoses não foram informados com antecedência. Chegou um dia e falaram: a novela vai acabar aqui. Segundo a atriz Rosalie Papadopoulou, os atores foram interrompidos no meio de uma gravação e convocados a uma reunião. Fomos informados de que gravaríamos apenas até sexta-feira e depois estávamos dispensados. Todos ficaram passados, não sabiam se riam ou choravam, tipo eu gravando esse vídeo. A novela não vai ter desfecho nenhum. Acho um desrespeito com os atores, técnicos, dramaturgos e telespectadores. E o encurtamento foi uma ideia da Record, não da Casablanca. E olha só que doido, galera, porque no final, no último capítulo, segundo o Observatório da TV, o final de vários personagens é narrado. Todos foram pegos de surpresa e eles não tinham como escrever um final decente, não tinha tempo para isso. Hugo conseguiu vender seu projeto para uma empresa sediada na Bolívia e a família Pontes Taylor se muda para lá. Ângelo e Estela, depois de serem flagrados por Frederico Madeira, fogem. E ninguém nunca mais teve notícias deles. No final, a gente descobre que, na verdade, a joia que ela entrega é uma réplica. A real tá no Museu do Louvre e a Yakuza queria a joia porque ela daria acesso a uma conta bancária na Suíça com nada mais, nada menos que 20 bilhões de dólares. Dinheiro esse que o Takashi tinha desviado da máfia, porque quando eles abriam o cofre, tinha apenas 4 ienes. E o que acontece? Por que não aparece mais o Takashi? O Takashi, que era casado com a Circe, ele se autoelimina, porque é meio que um lance de honra da máfia e Yakuza. Se você quiser explicar melhor, pode comentar aqui. E também é explicado que quando eles se casaram, ela não sabia que ele era da Yakuza. O que nós encontramos nesse cofre foram apenas 4 ienes. A doutora sabe o que significa o número 4 para os japoneses? Não. Morte. Meu Deus, mas... Eu vou entregar essa joia para minha filha. Essa é a única lembrança que ela tem do pai dela. E olha só, fiquei surpreendida, pois os fãs, sim, a novela tinha fãs, se revoltaram com o desfecho de Metamorfoses. Segundo essa matéria aqui da Folha, assim como aconteceu com a colombiana Paixões Ardentes, exibida na Rede TV, fãs de Metamorfoses se indignaram com o não desfecho da novela. Aí eles citam aqui o relato de uma universitária, que é uma das fãs, que disse o seguinte: acho ridículo eles tirarem a novela do ar sem conclusão. Li em uma revista que a Record quer ser grande, mas sem respeito não pode. Não pode. Tem também uma estudante que tem uma opinião parecida, que diz o seguinte: isso é uma total falta de respeito com o público e com os profissionais da novela. Apesar de ter sido um grande fracasso, nunca teve reprise, eu acho que nem vai ter, ela já teve a sua primeira fase na Netflix. É o que dizem. Teve, não tem mais. Quanto à segunda fase, a gente só encontra os trechos que estão no YouTube e nada mais. É uma grande lost media. Mas vocês acreditam que mesmo assim, Metamorfoses foi vendida para o exterior? Mas, porém, contudo, a novela não fez sucesso no exterior. Por exemplo, quando ela foi exibida no Peru, exibiram apenas os 4 capítulos e foram os 4 capítulos exibidos. E foi isso. E eles exibiam como se fosse uma série, não uma novela. Mas mesmo assim flopou lá no exterior também. Metamorfoses. Tudo vai mudar depois dessa novela. E essa história termina por aqui. Eu acho que a Record deve ter aprendido, porque depois fizeram Escravizaura e não foi uma novela ruim. Foi uma novela até que bem comentada. Mas aí a gente se lembra que tivemos o quê? Os Mutantes Caminhos do Coração, que ficou famoso simplesmente pelos seus defeitos especiais. Mas olha só, até Mutantes, apesar de tudo, tem mais apreço e as pessoas se lembram muito mais do que Metamorfoses, que contava com um monte de tecnologia
tecnologias, que contava com toda aquela inovação, HDTV, e o Mutantes, com aqueles efeitos de deixar a Marvel com inveja, até hoje é lembrado pelas pessoas. Por causa disso. Mas também tem muita gente que gosta e que assiste pelo YouTube, que tem os episódios no YouTube. Aliás, fica a dica pra Record, né? Poderiam reprisar. E eu quero saber de vocês. Vocês aqui chegaram a acompanhar Metamorfoses? Confesso que na época eu tinha 10 anos e eu achei bem curioso que falavam, imagem, HDTV. Olha a mente da Jamanta aqui. Eu achava até que a imagem, assim, da TV ia ficar com menos chuvisco. Como eu era tonta. Só que não, né? Eu ia lá assistir na TVzinha de tubo de 14 polegadas. Aquela imagem, assim, você nem percebia que era HDTV. E eu fiquei chocada quando do nada, assim, eu me deparei com as cenas de cirurgia, porque eu não esperava que iam mostrar daquele jeito. Eu fiquei passada, caramba, pode isso na TV? Porque não tinha censura nenhuma, não tinha nenhum borrão. Mas depois de um tempo parece que geral se esqueceu, eu me esqueci, eu nem assisti depois os últimos episódios, não sei, parece que foi meio que um surto coletivo mesmo. Mas cá estou eu para relembrar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, então qualquer informação extra é bem-vinda. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!